É. Oi? Sim, tá ligado. Tá bom a minha voz, gente? Todo mundo me escuta? Não. Acho que se a gente... Tá bem estridente pra mim. Deixa eu pegar. Alô, melhor. Acho que se a gente exercitar um pouco, tentar falar mais baixo, talvez quem está no fundo consiga escutar, que eu estou ouvindo bastante ruído. Senão a gente não consegue, que afinal é muita gente junta, né? Boa tarde, gente. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Muito bom saber que eu vou estar com vocês aí ao longo do ano. Então é uma alegria estar aqui hoje falando com vocês, principalmente para falar sobre um tema do qual eu não falo diretamente. Quem me conhece sabe o quanto eu falo sobre a relação entre criança e natureza, né? Mas isso não significa que eu não olhe para o protagonismo, porque para mim é muito importante quando eu estou falando sobre como é que essa relação entre criança e natureza acontece, como é que acontece uma educação fundamentada, pautada na natureza, é como ela acontece. Não pode ser de qualquer jeito. E o protagonismo das crianças, com certeza, está envolvido nisso, né? Então, não significa que não seja a minha pauta. É sim, está sempre presente na minha atuação, nos meus estudos. Então, hoje eu escolhi trazer alguns exemplos de algumas situações que eu vivi como professora de educação infantil e também como pesquisadora de iniciativas que fazem a relação entre criança e natureza acontecer pelo mundo, para a gente compartilhar e pensar um pouco, refletir sobre esse tema, que é a participação no cotidiano escolar com ênfase ao protagonismo de crianças e bebês. E eu quero começar a gente olhando para os documentos da educação infantil. Porque a gente não está falando isso aqui do nada, né, Jana? Assim, não é do nada. Vamos falar sobre participação? Não. De onde a gente tirou isso? Né? A gente tem documentos, né, que regem a educação infantil do nosso país. E lá tem essa fundamentação. Então, quando a gente vai olhar para a estruturação da BNCC, né, da Base Nacional Comum Curricular, ela traz 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças. É importante a gente pensar que, enquanto adultos que estamos na escola, o nosso papel é apoiar o desenvolvimento das crianças. E aí, independente da minha função na escola, como é que eu, na minha atuação, apoio o desenvolvimento das crianças que estão aqui, né? Porque a escola é para as crianças. E aí, então, quando a BNCC ela vai lá apresentar os direitos de aprendizagem, né, ela vai falar que esses direitos eles têm que ser assegurados para as crianças. Então, os adultos, a gente tem que criar as condições para garantir esses direitos. Né? Então, as crianças elas precisam desempenhar um papel ativo nos ambientes onde elas estão. E como é que eu, adulto, vou atuar para garantir que isso seja assegurado? Então, a gente vai olhar um pouco para isso hoje. Entrando aí os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, imagino que vocês já conheçam, mas vale a pena a gente lembrar. Né? Conviver, brincar, explorar, expressar, conhecer-se, participar. O participar é o que a gente vai focar aqui hoje. Né? A gente vai falar bastante sobre a participação das crianças. E quando a gente olha para quando a BNCC, né, ela vai definir como direito, participar é direito. Então, não é assim, eu estou deixando, eu sou boazinha. Não, a gente tem que deixar, a gente tem que assegurar que as crianças estão participando. E não é de qualquer jeito, a gente vai falar bastante disso, não é de qualquer jeito. Como que isso vai acontecer? E aí, quando
lá no documento oficial, a gente lê a descrição. Como é que ele apresenta o direito participar para a gente? Participar ativamente com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador, quanto da realização das atividades da vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais, dos ambientes, desenvolvendo linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando. Então, quando a gente fala de participação, não vai ter um momento da rotina que a gente vai falar, agora é a hora de participar. A gente tem que pensar como é que essa participação ela atravessa o cotidiano da escola, é o todo dia. Como é que a gente vai para além de perceber as crianças numa situação, numa proposta que a gente criou e fazer um xizinho de participou, não participou, participou. Não é isso. Como é que essa participação é de fato ativa? Como é que a gente cria espaços e condições para as crianças abrirem compartilharem suas ideias, compartilharem suas opiniões com a gente? E aí a gente precisa olhar, é possível, quando a gente pensa nessa participação atravessando aí o cotidiano, é possível crianças e bebês participando do planejamento da gestão e das atividades propostas? Às vezes a gente fica assim, será, Porque assim, apesar da escola ser para as crianças, ela é completamente construída numa cultura do adulto, Então, como é que a gente escuta as crianças e envolve elas num planejamento de gestão e das atividades? E que impacta na realização, como é que elas participam nessa realização das atividades da vida diária? É na escolha de brincadeira, mas não só na escolha de brincadeira. Na escolha dos espaços, mas não só nas escolhas dos espaços, dos materiais, dos ambientes. E enquanto ela está no exercício da sua participação, ela está se desenvolvendo, está desenvolvendo diferentes linguagens, elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando. Então, é importante, acho que a gente guarda um pouco para voltar mais para frente, essa coisa do diferentes linguagens. Acho que é uma coisa que é bem importante, ainda mais essa semana que a gente está na semana de aniversário de Loris Malaguzzi, que é o idealizador de Reggio Emilia, e que fala sobre as 100 linguagens das crianças. Acho que isso é algo que a gente não pode esquecer. Eu vou... Conforme eu vou conhecendo, eu vou conhecendo muitas iniciativas no Brasil que estão fazendo muitas coisas com as criações, com as crianças do lado de fora, que estão envolvendo as crianças numa educação, em espaços públicos, em áreas naturais. Outras iniciativas pelo mundo, eu vou afirmar para vocês que é possível a gente fazer tudo isso. E o melhor é que é possível de muitas formas diferentes. Não tem um jeito certo que alguém vai chegar e vai falar, você tem que fazer assim, é assim que a criança vai participar. A gente tem milhares de exemplos pelo Brasil e pelo mundo de boas iniciativas que escutam as crianças, que as crianças efetivamente estão participando, para além de escolhas de atividades. E aí eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi na sala de aula, com uma turma de crianças na escola pública, num ano letivo, eram crianças de 3 anos, 25 crianças. E para mim, essa questão da participação sempre foi muito forte. Como é que eu posso fazer, eu aqui, com as minhas 25 crianças, como é que eu posso ouvir mais essas crianças? O que eu posso fazer? Como que eu posso abrir espaço para elas me contarem mais, Porque voz as crianças têm. Às vezes a gente fala assim, a gente tem que dar voz para as crianças. Não, as crianças têm voz. O que a gente precisa é criar espaços de escuta. E aí, quando a gente fala criar espaços de escuta, a gente fala
criar espaços de escuta de todas as linguagens, né? Então, como é que eu, dentro da minha rotina, dentro do meu cotidiano, não é só naquele momento de roda de conversa, não é só naquele momento que eu estou perguntando diretamente para a criança, como é que em todos os momentos eu estou abrindo espaço para isso e a criança está aprendendo que ela pode falar, né? Porque tem uma coisa que é eu abrir o espaço e como é que a criança vai entendendo os espaços que ela tem, como é que ela vai entendendo a disponibilidade do adulto de escutar. Então, isso também é importantíssimo da gente olhar. O espaço que eu estou abrindo e a criança entender que ela pode falar. Bom, queria muito que isso acontecesse. E aí eu comecei a fazer... O que eu comecei a fazer? Eu comecei a compartilhar o meu planejamento com as crianças. E foi um ano que foi muito especial. E eu compartilhava o planejamento da semana. Então, como é que era isso, gente? Eu, segunda-feira, chegava na escola e a gente fazia uma reunião com as crianças. E aí, a gente sentava em roda. E aí eu perguntava, né? Compartilhava primeiro o que eu ia fazer na semana, o que eu tenho que... Né, dando seguimento a projeto, dando seguimento à sequência, enfim, o que é que estava rolando. Então, temos que fazer isso. Lembra que a gente fez na semana passada isso? Então, essa semana, para dar continuidade, agora a gente precisa ir por esse caminho. Tudo bem? Né, e sempre compartilhando. Tudo bem para vocês a gente fazer isso agora? Então, fazia uma retomada do que a gente tinha vivido, compartilhava o que estava por vir. E aí, depois, como eu tenho muito na minha prática um trabalho de pequenos grupos e que eu vou estar em muitos momentos com 5 crianças, 7 crianças, eu preciso pensar que outras propostas, as outras crianças vão estar envolvidas e que elas tenham autonomia, porque elas não podem estar envolvidas numa proposta que elas precisem ficar me chamando o tempo inteiro, porque eu vou estar ali, né, atenta, mais focada naquele grupo que está comigo ali diretamente. Bom, o que eu comecei a fazer? E aí, gente, o que vocês querem fazer essa semana? A gente tem que fazer isso. O que mais a gente pode fazer? E aí, abri para as crianças começarem a dar sugestões. E aí foi muito interessante, porque a gente precisa entender que isso não vai acontecer de uma hora para outra. É um processo, né? Então, na primeira vez que eu fiz, eu lembro, a primeira menina falou, eu quero brincar de massinha. Aí a segunda criança falou, eu quero brincar de massinha. A terceira criança falou, eu quero brincar de massinha. E aí, até a 10ª criança, eu quero brincar de massinha. E aí eu entendi que eles não tinham esse costume de serem questionados. O que é que vocês querem fazer? Né? Então, quando eu perguntava, o que é que vocês querem fazer? Se o primeiro falou, eu quero brincar de massinha, o segundo não falou, ele achava que se o primeiro falou e eu não falei, eu não vou brincar. Né? Então, eu preciso garantir que se ela vai brincar de massinha, eu também vou brincar de massinha. Então, como é que eu entro aí nessa brincadeira? E aí, foram semanas também, eu e os outros adultos que trabalhavam junto comigo, da gente entendendo como é que a gente ia fazer essa mediação. Então, vamos lá, na outra semana, foi passando semanas. Do que você quer brincar? Aí o primeiro falou, eu quero brincar de massinha. Quando a gente ia para o segundo, que ele ia falar, eu quero brincar de massinha, a gente falava assim, a Maria já falou que a gente vai brincar de massinha. Quando a Maria falou que vamos brincar de massinha, todo mundo vai poder brincar de massinha, certo? João, você pode falar outra coisa para todo mundo brincar também. Então, foram semanas até a gente conseguir que todas as crianças tivessem um repertório de propostas para lançar na roda. Né? E aí, o que acontecia? Para além de falar, eu quero brincar de massinha, o outro falava assim, eu quero brincar de massinha, mas você pode pôr palito e tesoura? Então, eles iam complementando. Então, eu ia lá fazendo uma lista
do que eles queriam colocar nesse planejamento. E isso ia entrando no meio desses momentos que eu sabia que elas iam ter autonomia, ia entrando nesses momentos do meu planejamento, em que eu ia estar com um grupo e como é que a gente ia se organizar nisso. Isso foi muito importante, porque, para além de eu ouvir as crianças, né, e elas irem me falando o que elas querem fazer, isso foi muito importante para elas irem entendendo o que elas querem de fato, o que a gente quer, o que a gente gosta de fazer. Com o passar do tempo, eles começaram a sugerir outros espaços. Então, quero brincar, mas eu quero brincar lá no quintal. Então, iam pensando outros espaços da escola que a gente poderia ocupar. Então, eles foram tendo repertórios de coisas que eles faziam, do que eles tinham autonomia, e eles também foram entendendo que a gente estava ouvindo eles. E isso era muito interessante. Porque, para além desse momento que a gente sentava junto e conversava do que é que vamos fazer ao longo da semana, e importante, né, gente? Se eu colocava lá, depois eles cobravam. Ô, peraí, a gente não brincou de massinha até agora, cadê a massinha que a gente falou que ia brincar? Né? Então, a gente fala, quem falou que a gente queria brincar disso? Então, estamos brincando. Então, a gente ia meio que cumprindo ali as sugestões das crianças. E, ao longo do tempo, as crianças foram se apropriando demais disso e entendendo que elas podiam dar as opiniões e as sugestões delas, não só nesse momento. Em vários outros momentos, elas poderiam dar, e tanto de organização do espaço, davam ideias. Os projetos começaram a ficar muito mais ricos, porque quando eu lançava uma sugestão de propostas, eles falavam, não, mas por que a gente não faz desse outro jeito? Assim, eram crianças de 3 anos. Né, que muitas vezes a gente fica, não, mas crianças de 3 anos, a gente vai dar escuta assim, desse jeito? Né? Então, como é que a gente vai abrindo esse espaço e as crianças vão entendendo que, para além, né, desse momento que ela pode falar, nos outros momentos elas também podem dar as opiniões, elas também podem dar as sugestões, e elas também podem contribuir com o repertório que elas têm, do que elas gostam de fazer, do que foi mais significativo para elas, porque muitas vezes a gente está no ponto de vista do adulto, né, que está olhando para situações do que foi mais importante para a gente, e não necessariamente o que valeu para as crianças. Né? E para além dessas conversas, né? Depois também trabalhei muito com bebês, e como é que a gente começa a escutar os bebês. Enfim, dá para a gente ir muito além e ir expandindo essas escutas, e expandindo essa participação, para participar de planejamento, para de fato participar de gestão, para de fato participar das atividades da rotina, porque muitas vezes é a gente que coloca, né, a criança na situação, na condição, a partir das nossas expectativas, e a gente não abre para ela mostrar de fato o que ela dá conta de fazer. Né? Então, abrir esses espaços é muito importante. Poderia contar muitos outros causos sobre que eu vivi aqui com outras crianças, mas eu quero compartilhar uma outra situação que eu vivi, que fala sobre um pouco da participação das crianças na construção de regras, e que eu aprendi demais com esse grupo. Em 2016, nas minhas pesquisas sobre educação e natureza, eu me conectei com algumas escolas que acontecem em parques públicos na Inglaterra, que se chamam Forest Schools, ou como a gente traduziu, escolas da floresta. Então, são unidades escolares, de fato, registradas no Ministério, mas elas acontecem no parque público e a gente fica do lado de fora o tempo inteiro. Mas isso é
A gente pode falar sobre isso outro dia. Uma coisa que eu quero contar para vocês é que quando a gente está num parque público o dia inteiro com um grupo de crianças, a gente precisa ter uma participação e um engajamento muito efetivo das crianças. A gente precisa, de fato, que os combinados sejam compreendidos por todos. Então, elas não podem chegar lá naquele espaço e ter um cartaz escrito: não pode correr, não pode bater, não pode pular, não pode morder o amiguinho, não pode falar palavrão, não pode... Não, a gente não pode ter o cartaz dos não pode, entendeu? A gente não pode ter esse cartaz pronto, porque não faz sentido. Quando as regras são construídas sem sentido, elas não vão ser internalizadas pelas crianças. Então, o que acontecia nesse contexto? Todos os dias a gente refazia os combinados. Por quê? Primeiro, porque a gente estava do lado de fora. E quando a gente está do lado de fora, o dia é a situação é uma. Tem dia que está sol, tem dia que está chuva, tem dia que está nevando, tem dia que está com vento. Então, cada dia a gente precisava fazer um combinado também de acordo com a situação. E isso fazia parte de um procedimento que se chama manejo de riscos. Isso também é papo para a gente se aprofundar em muitas outras conversas. Mas o mais importante aqui hoje é a gente contar como fazia isso, né? Então, por exemplo, quando as crianças chegavam de manhã, né, nesse parque, a gente dava uma volta numa área que era delimitada e a gente ia percebendo o que tinha ali que a gente precisava prestar atenção. Então, por exemplo, as crianças olhavam para as árvores e, como elas estavam ali todos os dias, elas sabiam se tinha algum galho que estava prestes a cair. Sabe quando quebra, fica preso assim, enganchado? Então, elas sabiam se tinha algum galho para cair. Como elas estavam ali, elas tinham um olhar muito rápido. Elas sabiam... A gente tinha alguns procedimentos, por exemplo, porque tinha muito cachorro nos parques. Então, se o cachorro viesse para perto da gente, o que a gente fazia? E uma coisa que é importante é a gente pensar, de fato, como é que isso é compartilhado com as crianças. A gente compartilha isso com as crianças para que ela saiba como ela se cuidar, né? Mas sem eximir a nossa responsabilidade. Não é que a criança sabe o que ela está fazendo porque eu avisei. Não é isso, né? Eu estou ali junto, mas a gente tem uma segurança ali compartilhada. Um risco compartilhado para que a criança saiba o que ela vai fazer. E aí, eu lembro, por exemplo, teve um dia que a gente chegou e estava muito frio. Estava muito frio. E tinha uma árvore que as crianças adoravam subir. Tinha chovido muito no dia anterior e tinha formado uma bela de uma poça embaixo da árvore. E naquele dia, se a gente subisse na árvore, a chance de cair era muito maior. A chance, porque a gente estava com a bota mais enlameada, a árvore estava mais úmida, né? A chance da gente cair era muito maior. E se caísse, a gente ia cair na poça, que estava bem profunda e muito gelada. Então, assim, a chance de dar ruim era grande. Então, o que a gente fez? Como nós, educadoras, chegamos antes das crianças, analisamos essa situação, a gente poderia ter feito o quê? Hoje não vai brincar aqui. Circula a árvore e a gente já fala, não vai poder brincar. Não foi isso que a gente fez. Quando as crianças chegaram, a gente foi com o grupo todo até aquele lugar, mostrou aquele espaço. Põe a outra para mim, Mayara, por favor. Mostrou aquele espaço, tentou lembrar se alguém lembrava que tinha chovido à noite, que estava muito frio, se eles estavam percebendo que estava muito frio. E aí, a gente falou, tudo bem a gente não brincar nessa árvore hoje? Tudo bem a gente não subir nessa árvore hoje?
Porque, enfim, a chance da gente se machucar é maior, tá úmido, né? Tanto a roupa de vocês quanto a árvore, a chance de cair é maior, de esfriar a temperatura do corpo é maior. E aí, tudo bem, o que a gente pode fazer? Então, a gente pegou aquelas faixas zebradas, sabe? De atenção, demarcou ali a área, para eles lembrarem que naquele dia não poderia subir na árvore. E aí era muito interessante, porque como isso foi construído junto com as crianças, é uma regra, um combinado do dia, hoje não vamos fazer isso. Quando as crianças estavam brincando e passavam ali perto daquele lugar, elas chegavam perto assim da faixa zebrada, e aí elas olhavam e falavam assim, não pode mesmo brincar, né? Olha só. Como que tá essa poça hoje? Tá muito molhado, tá frio. Não, vamos ali brincar na outra. Não tinha ninguém que fazia assim, vamos ali passar embaixo daquela faixa zebrada e vamos brincar escondido. Porque estava explicado, porque todo mundo participou daquela construção, daquele combinado. Então, não veio a partir do adulto, simplesmente não pode. Né? Da mesma forma que aqui, por exemplo, nessa imagem, uma das escolas que eu fui, tinha um rio que passava no meio, esse correguinho assim. Passava no meio. E aí, quando a gente tem água, é uma super questão, né? Para a gente estar com as crianças. E aí, tem esses toquinhos que as crianças usavam para cruzar. E todos os dias de manhã, volume de água é uma coisa que altera de um dia para o outro. Então, todos os dias de manhã, a professora pegava um galho bem comprido, ia no toquinho que ficava bem no meio, onde é a área mais profunda, fincava, aí ela chamava a menor criança e comparava onde que estava marcando a água na perna. E aí falava assim, olha, se vocês entrarem na água, a água vai bater aqui em vocês, que é profundo. A chance, quando vocês se molham, a temperatura do corpo de vocês baixa. Quando a temperatura do corpo de vocês baixa, a imunidade cai. Como está frio, a chance de vocês ficarem resfriados, de ficar gripado, é maior por conta da imunidade baixa. E aí iam explicando para eles, né? Então, a gente sugere que vocês não entrem na água. E aí eles usavam a água para milhões de outras coisas. Pegavam no balde para pintar, pegavam para fazer comidinha, pegavam para fazer milhares de coisas. Mas eles não entravam na água. E aí, aqui nessa foto, era uma criança das menores mostrando para outra, fincando lá o graveto no chão e falando, olha onde vai bater a água. Fazendo a mesma coisa que a professora tinha feito. Então, quando essa construção, né, vem junto, é feita junto com as crianças participando, elas sabendo por que isso está acontecendo, isso entra num outro lugar. Isso entra, né, num outro nível de participação das crianças. A gente mesmo, muitas vezes a gente nem usa... Já aconteceu muito, né, de eu chegar nas escolas e perguntar por que vocês não usam esse espaço? E aí ninguém sabe me responder por que não usa, né? Sempre foi porque, ninguém nunca usou, então ninguém nunca pensou por que não usou. Vamos pensar por que a gente se pode usar, se não pode usar. Como é que a gente vai estabelecendo os combinados, né, de como a gente usa, do que a gente usa. Então, essa construção de regras com as crianças me ensinou demais e foi muito, muito importante eu aprender isso com eles e depois, é claro, trazer para a minha prática, né? Então, é importantíssimo a gente olhar para isso. E aí, a última questão que eu quero trazer na minha fala é justamente para a gente, quando a gente está falando da participação das crianças, a gente está falando da participação de todas as crianças. Como é que todas as crianças estão participando? Né? Não são só as crianças que falam e que vão responder diretamente a hora que eu pergunto para elas, que têm uma voz
que a gente vai escutar fisicamente, né, no sentido da escuta. Mas, para além disso, quando a gente vai olhar lá para as diferentes linguagens, como é que a gente escuta as crianças a partir de todas as linguagens? E muitas vezes, isso está... quando a gente fala sobre escutar as crianças, isso vai, a gente vai fazer uma roda de conversa, a gente vai fazer uma assembleia, mas a gente está considerando só as crianças que falam. Como é que a gente abre outras formas das crianças se expressarem? Quando a gente fala de todas as crianças, não pode ser exclusividade das crianças que falam, né? Como é que a gente se comunica? A gente fala com olhar, a gente fala com gesto, a gente fala com o corpo, a gente fala com brincar, a gente fala com desenho, a gente fala com dança, a gente fala com modelagem, a gente fala de milhares de formas. Como é que a gente considera cada uma dessas expressões para o exercício dessa participação das crianças? E aí não tem uma resposta certa, né? Por isso eu vou deixar a pergunta para vocês. Que é importante a gente olhar para isso, a gente precisa refletir sobre isso, a gente precisa conversar sobre isso. E eu, principalmente, que estou lá também, né, trabalhei muitos anos na educação inclusiva, como é que as crianças que não se expressam verbalmente estão participando? Como é que a gente está escutando? Como é que aquela criança ocupa o espaço? Como é que o mundo está chegando para ela? O que ela está dizendo para a gente? Né? E como é que a gente também está considerando essa e as outras crianças como participantes ativas dessa escola? E aí, para além, né? Tem as crianças que não vão falar verbalmente, tem os bebês, tem milhares de outras situações de crianças que não vão se expressar falando, enfim. Dá para a gente pensar numa série de questões aí para considerar cada vez mais a participação das crianças e deixar a gente com essas perguntas para o nosso exercício também. E aí, eu não posso não olhar para a escola. E tem uma coisa que é muito cara para mim quando eu penso em educação e natureza, é perceber a escola viva. Então, que bom que hoje aqui não estão só professoras, que bom que hoje aqui estão todos todo mundo que é educador dentro da escola. Porque a gente precisa se entender como é que eu, dentro da escola, apoio o desenvolvimento das crianças que estão aqui, independente da minha função. Então, se eu estou lá na portaria, como é que o meu bom dia para as famílias apoia o desenvolvimento das crianças? Como é que a maneira como eu preparo o almoço das crianças apoia o desenvolvimento delas? Né? Então, é pensar a escola como um organismo vivo. E quando a gente pensa, eu trouxe até uma célula para a gente olhar, porque é muito a gente pensar, né? Nessa célula, a gente pensar a escola como um organismo vivo, que cada pessoa ali tem uma função. Então, sejam as professoras, a merendeira, o pessoal da limpeza, o pessoal da gestão, as crianças, as famílias, está todo mundo ali num movimento em prol do desenvolvimento daquelas crianças. Então, quando a gente pensa que tem um coletivo, né, trabalhando para manter a vida daquela escola, isso é muito importante. As escolas, elas não são as paredes. Se a gente tivesse todas as escolas de Diadema com a mesma planta arquitetônica, o mesmo projeto arquitetônico, e tivesse várias escolas iguaizinhas, tudo exatamente igual, ainda assim seria diferente. Porque as escolas são as pessoas. Cada uma das pessoas, a cultura que elas trazem, as histórias que elas trazem. E é isso que faz um movimento vivo. Né? Então, a gente pode pensar a partir de uma célula que tem lá um monte de organelas, todas trabalhando para manter a vida daquele lugar. A gente pode pensar numa floresta, que também vai ter um monte de seres ali coexistindo para manter a vida daquele lugar e a vida
de cada um deles só existe porque existe o coletivo. Então, a gente pensar nesse exercício da participação, na minha atuação no coletivo, que também mantém a minha atuação individual. Então, é importantíssimo como é que a gente vai olhar para esse todo mundo e cada um e manter a vida que pulsa nesse lugar. A gente precisa entender que a escola não é dos adultos, a escola é para as crianças. E a vida que pulsa ali precisa ter foco no desenvolvimento das crianças. Como é que eu estou apoiando o desenvolvimento das crianças? E pensar a participação dos bebês e das crianças é direito delas, porque elas estão também nesse movimento da vida. E a gente precisa pensar nisso, certo? Muito bem, gente. É isso. Muito obrigada. Deixo os meus contatos, quem não me segue, me acompanha, enfim, quiser me acompanhar. Obrigada, Jane. Bom, enquanto a Carol foi falando algumas coisas, eu fui fazendo algumas anotações, porque eu vinha conversando aqui, porque agora a nossa professora Regina chegou, né? Estamos aqui agora com as nossas convidadas completas. E eu olhei para a Regina e eu fiz assim, lindo, mas como colocar isso em prática nas nossas escolas em Diadema? Como trazer isso para a nossa realidade? Então, eu fui fazendo algumas anotações de coisas que são muito simples, mas que quando a gente está dentro da escola, no dia a dia, a gente passa despercebido. Então, ela diz assim, como que a gente apoia o desenvolvimento? E ela trouxe vários exemplos de coisas que ela foi fazendo com as crianças. E aí a gente para e pensa, mas como que eu faço isso com o bebê? Como que eu vou colocar um bebê que ainda não fala, que não anda? E como a gente tem uma realidade hoje, nos nossos berçários, de bebês muito pequenos, de bebezinhos de 5, 6 meses, que estão, parece que cada vez menor, Eles estão muito petitiquinhos. Como fazer isso? E aí a gente volta, para quem estava aqui de manhã, a gente volta e ouve a fala lá da Valéria. Como é que eu escuto esse bebê? Como é que eu respeito a individualidade e o tempo desse bebê? Porque colocar esse bebê para participar da rotina, para participar do planejamento, sem ele falar, é eu entender que esse bebê está tendo uma necessidade específica. Então, quando eu pego um bebezinho e eu digo, agora não é hora de dormir, mas ele está chorando com muito sono, ele está dizendo para você, eu quero participar desse planejamento, esse planejamento para mim não tá legal, eu preciso dormir. Eu preciso dar esse cochilinho de 10, 15 minutos para eu conseguir entrar naquilo que você programou para mim, naquilo que você planejou para mim. Então, quando ela diz, vamos colocar essas crianças para participar, porque é um direito que a gente precisa garantir, é que a gente preste atenção, que a gente escute, que a gente olhe e observe, para que a gente possa, assim, respeitar esses tempos das crianças e as individualidades deles. E aí ela traz assim, as crianças não sabem escolher as coisas porque elas não têm oportunidades de escolha. Vocês já perceberam que em casa, muitas vezes, senta aqui agora, come isso, vamos sair agora, porque agora você vai para a escola, põe a roupa rapidinho e vamos. Quando que a gente dá essa oportunidade e escolha, ela é uma habilidade que precisa de treino. Então, a gente precisa treinar as possibilidades de escolha. Porque como é que eu vou saber o que é mais gostoso? Como é que eu vou escolher o que eu quero brincar? Ou o que eu preciso nesse momento? E aí, eu fui lembrando das escolas da nossa rede que eu já participei, que eu já estive. Tanto como professora quanto coordenadora. E me veio uma memória de um piquenique que nós fizemos com as crianças do maternal. E depois, na avaliação, nós sentamos, o grupo de professores,
as crianças não escolheram as coisas estavam lá e elas não foram pegar as coisas para comer. E aí a nossa reflexão foi, elas não foram pegar porque elas estão condicionadas, eu só faço o que me mandam, então eu só vou pegar o que me deixarem pegar, eu só vou pegar na hora que a professora falar que eu posso ir, ou porque elas nunca tiveram a oportunidade de olhar uma diversidade de coisas para comer, e elas falaram assim, nossa, eu posso mesmo escolher? Mas eu posso comer o doce antes do salgado? Está tudo bem? Mas se eu comer esse primeiro que esse, depois eu não vou conseguir comer o outro, eu posso comer os dois? Então, quantas vezes a gente vem proporcionando momentos de escolha? E é só para que vocês fiquem com esse pensamento de que as escolhas, a escolha, fazer escolha é uma habilidade que eu preciso desenvolver. Eu preciso treinar, é igual escrever. Eu preciso treinar para escrever bem. Eu preciso fazer várias vezes para saber se eu escrevo melhor assim ou melhor assado, né? E os combinados. Por que a gente faz os combinados todos os dias? Porque eles precisam participar. E aquilo que eu participo, eu tenho como pertencimento. Eu pertenço, né? Eu faço parte daquele momento. Então, é mais fácil para eu combinar. Mesmo os bebês. Aí eu fiz também um outro pensamento da creche que eu trabalhei aqui na nossa rede, que todos os dias depois da chuva ficavam poças no pátio. Então, todos os dias eu parava na porta antes da gente sair e eu dizia para as crianças, mini grupo, o pátio está cheio de água. Se a gente pisar na água, nós vamos molhar. O que a Carol falava. E eles entendiam. E eles iam até a água, eles olhavam a água exatamente do jeito que ela falou. Então, a realidade era fora do país, era de gringo, mas Diadema também. E dá. É a gente conversar. Muitas vezes a gente esquece que a gente pode falar e que eles entendem sim o que a gente está falando. Que é o principal. Eles entendem sim, mesmo piquititicos. Mas eu vou parar de falar, eu vou deixar a Regina, porque vocês vieram para ouvir a Regina e a Carol. Seja bem-vinda à nossa rede. Obrigada. Em primeiro lugar, quero agradecer pelo convite da Janaína, da Secretaria Municipal de Educação e parabenizar por esse evento, esse congresso, que é uma oportunidade que todos os profissionais da educação estão tendo de parar, depois de conhecer as crianças, os bebês nas escolas, e refletir um pouquinho sobre como será o decorrer do ano, né, fazer essas reflexões, e pela programação são as principais questões que nós temos nos deparado atualmente na educação. Então, parabenizar e pedir desculpas pelo meu atraso, mas cá estou, espero que vocês consigam aproveitar um pouco da minha fala e também compartilhar, trocar, depois no nosso momento aqui de bate-papo, para que a gente possa trocar essas experiências. Então, dentro dessa fala sobre o protagonismo de bebês e crianças, essa questão da participação, é importante não fazer um recorte, mas lançar uma lupa sobre uma realidade que muitas vezes não é observada quando a gente fala de infâncias, que é a realidade das crianças e dos bebês negros. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as infâncias negras, dialogando com essa educação escolar antirracista, porque o que nós temos acompanhado é que a mídia tem se debruçado bastante sobre essas discussões, até que enfim, mas as escolas já têm essa problemática há muito tempo. Não podemos dizer que temos uma tradição nessas reflexões, mas agora, nesse mês de janeiro de 2023, a Lei 10.639 completou 20 anos da sua assinatura. E, a partir disso, o que nós vemos nas nossas escolas, nas nossas unidades escolares, em relação a isso? Tivemos mudanças? Os desafios foram superados ou estão sendo enfrentados? Então, pensar nas infâncias e pensar em dialogar também com essa realidade dos bebês e das crianças negras. Tá? É a proposta que eu trago para vocês hoje. Então, eu coloco uma fala para começar essa discussão da Fúvia Rosenberg, que é uma
grande pesquisadora da infância, né, já falecida nos anos 2000, mas que foi uma das primeiras pesquisadoras no Brasil a olhar para a infância negra e para olhar para a escolarização das crianças negras e observar como o racismo afetava essa camada da sociedade. Então, ela diz assim: para construir uma educação infantil mais igualitária, em primeiro lugar, é necessário não negar o preconceito. O silêncio é o primeiro estímulo para a manutenção das desigualdades. Encarar desigualdade, discriminação, preconceito é dar o primeiro passo para a sua superação. E foi o que ela fez já ali no final dos anos 80, início dos anos 90, começar a olhar para a criança negra na escola e pensar em como ela estava sendo socializada, em como ela estava sendo educada. E, a partir da reflexão dela, vários outros pesquisadores e pesquisadoras também lançaram o seu olhar, juntando-se ao olhar dos profissionais da educação que estavam no chão da escola, para pensar um pouquinho e pensar em como transformar essa realidade. Tá? Então, a gente vai conversar nessa linha. Pode passar, por favor? E aqui eu trago uma fala da Nilma Lino Gomes, que é também uma outra pesquisadora bastante relevante nas questões de educação das relações étnico-raciais, contemporânea, e que vai trazer esse olhar para o que a gente muitas vezes chama de exclusão. Porque quando a gente lança conversas para falar sobre as crianças indígenas, sobre as crianças negras, às vezes a gente ouve que nós estamos excluindo as outras crianças. Mas o que a gente quer, de fato, é colocar essas outras crianças também nesse lugar de protagonismo. Porque se nós estamos em um país que vive um racismo estrutural, institucional, nós sabemos que em todos os espaços sociais vai haver essa discriminação. Então, mesmo dentro das creches e das escolas de educação infantil, o racismo está presente. Consciente ou inconscientemente, ele está ali agindo desde a pequena infância, né, em relação às crianças e os bebês. Então, ela vai dizer que as práticas que se pretendem que sejam iguais para todos, elas são as mais discriminatórias. Então, se eu penso numa educação que vai desconsiderar, por exemplo, uma criança que tem um transtorno funcional específico, que vai desconsiderar uma criança que tem uma deficiência sensorial, que vai desconsiderar a religião de uma criança, que vai ignorar o seu pertencimento étnico-racial, eu estou falando de uma educação que é excludente. Então, a gente precisa, sim, olhar para as diferenças, para que todas essas especificidades sejam consideradas e, aí, sim, todos estejam incluídos. Então, quando a gente faz discussões sobre incluir bebês e crianças, sobre educação inclusiva, sobre educação das relações étnico-raciais, quando a gente fala sobre gênero na escola, nós estamos colocando todos os indivíduos no lugar de protagonismo, pensando em uma educação melhor para todos eles. Pode passar? E aí, quando a gente fala dos princípios, né, da educação das relações étnico-raciais, o que as escolas precisam olhar para que elas consigam entender? Nossa, nós estamos contemplando a construção de uma reeducação das relações étnico-raciais. Porque as relações que nós temos construídas num país que passou por uma colonização, por um processo de escravização de grande parte da sua população, é uma educação que por muito tempo segregou diversos indivíduos e ainda hoje segrega ou discrimina. Então, quais são os pontos que todas as escolas precisam pensar? A consciência política e histórica da diversidade, o fortalecimento de identidades e de direitos e implementações educativas de combate ao racismo e a discriminações. Então, partindo disso, eu trouxe também várias imagens para que a gente consiga refletir sobre o que as crianças têm acesso desde que elas nascem, dentro das escolas, nas suas casas, porque a gente fala muito, quando nós nos referimos à educação infantil, nós falamos muito sobre a questão da identidade, por exemplo. Mas como que uma criança negra constrói a sua identidade em um espaço que ela pouco se vê? Às vezes ela pouco se vê no próprio corpo docente, ali entre os profissionais que estão na gestão, ou nas imagens dos brinquedos, dos livros, dos filmes que nós exibimos. Então, a gente precisa lançar esse olhar para conseguir fazer essa reflexão. Será que eu estou contribuindo para a educação de todas as crianças de fato? Ou eu também continuo
segregando um grande contingente dessa população. E aqui nessa imagem, para a gente discutir o que é beleza negra. Tá? Quando a gente fala de identidade, a gente fala muito da estética também. Então, para uma criança construir uma autoimagem positiva de si, que é uma proposta, né, da educação infantil, ela precisa se ver representada nas pessoas, nos brinquedos, nos livros, nas imagens, nos cartazes que estão ali nas escolas. Será que a gente oferece esse repertório e oferece para que essa criança construa uma autoimagem positiva, ou a gente faz como aqueles livros didáticos dos anos 90, que traziam imagens estereotipadas, que ridicularizavam a estética negra? Então, essas imagens aqui, para a gente pensar um pouquinho sobre como a beleza negra é vista na nossa sociedade. O que a gente vê no Brasil é que é uma beleza que ela é evidenciada em algumas épocas do ano. Então, por exemplo, quando a gente fala de carnaval, é natural nós vermos mulheres negras, mulheres pardas, pretas ou pardas, em posição de destaque nas escolas de samba, né, na TV, em tudo que se diz respeito ao carnaval ou ao samba, algo assim. Mas, se eu for falar de uma produção que vai evidenciar qualquer outro segmento, qualquer outro tema, já não é natural para nós, para o nosso olhar, ver uma pessoa negra numa posição de destaque. Então, a gente questiona. Nós crescemos numa sociedade que mostrava na mídia pessoas negras sempre em determinados papéis, né, de pessoas submissas, de pessoas em situação de subestimação. Então, por exemplo, as novelas. Geralmente, as pessoas negras estavam nas novelas para representar determinados papéis, de bandidos, empregados domésticos. Então, sempre pessoas que estavam num determinado lugar social que era aceito por todos. Hoje, nós estamos num outro momento em que nós vemos pessoas negras interpretando advogados, médicos, professores, mas ainda assim, logicamente, não está no patamar que é esperado, porque é uma população que é representada por mais da metade, né, das pessoas. Mas a gente vê que existe um olhar, existe uma modificação. E essa modificação ela só tem acontecido por mobilização popular, porque as pessoas querem se ver. E hoje em dia, nós não precisamos da mídia convencional para mostrar essa realidade. A própria internet tem mostrado que qualquer pessoa pode produzir conteúdo. Só que a mídia tradicional está de olho no que as pessoas estão vendo na internet e estão procurando levar também para que elas possam atender ao mercado, as demandas do mercado. Então, essa imagem aqui, para a gente pensar. Uma mulher como a Rihanna, que é uma mulher negra, mas que tem a pele clara, tem olhos claros, a beleza dela é muito mais aceita pelas pessoas do que a beleza, por exemplo, da Lupita Nyong'o, que é uma mulher negra, de ascendência africana e que tem traços negroides. Então, o fenótipo dela, né, nariz, boca, cabelo, o tom da pele, ele está muito mais próximo do fenótipo africano do que a Rihanna, que a gente observa que é uma mulher miscigenada. Então, quando a Lupita Nyong'o ficou famosa pelo filme 12 Anos de Escravidão, ela foi reconhecida por uma revista como a mulher mais bonita do mundo naquele ano. E aí ela recebeu uma chuva de mensagens depreciativas nas redes sociais, porque as pessoas questionavam, como que essa mulher pode ser bonita? Olha o cabelo dela, né? Mas olha o nariz, dessa cor. Enfim, a gente sabe muito bem o que as pessoas negras ouvem, né, no país em relação aos seus traços, né, às suas características. Mas por que não reconhecer a beleza dela, mas reconhecer, por exemplo, a beleza da Rihanna? E aí vocês imaginem uma criança de pele negra e retinta, como a Lupita, no espaço escolar. Onde que ela se vê representada? Numa escola, vamos pensar na nossa geração. O que nós ouvíamos de histórias infantis dentro da escola? Eram os contos de fada. Quem eram os protagonistas dos contos de fada? Quem eram as princesas? Toda criança queria ser a princesa. E eram sempre representados por pessoas brancas. A literatura africana não estava presente nessa escola, a literatura indígena não estava presente nessa escola. Então, a gente precisa questionar que modelos, né, que representações que eu estou oferecendo para essas crianças, para que elas possam ter uma participação e um protagonismo dentro da escola.
Passa por tudo isso também. Pode passar a próxima imagem. E aqui uma outra polêmica, uma outra discussão, que é a do blackface, que é como o negro é representado na mídia e muitas vezes no próprio carnaval, quando as pessoas, nos programas de humor. Então a gente tem aqui algumas imagens que mostram como que a mídia representava pessoas negras. A primeira imagem é um ator que fazia filmes nos Estados Unidos, um ator branco, mas que se especializou em interpretar personagens negros no cinema, porque eles não contratavam atores negros. Então, se a história tinha um personagem negro, eles contratavam um ator branco, pintavam a pele de preto e faziam essa caracterização que era para ridicularizar, para estereotipar as características das pessoas negras. E quem é que vai ter orgulho de olhar para essa imagem e falar que se identifica com essa imagem? E nos desenhos animados que foram exibidos nos anos 60, 70, 80, 90, eram essas as representações de pessoas negras. Se a gente lembrar de desenhos do Pernalonga, Pica-Pau, Tom e Jerry, quando aparecia uma pessoa negra, era dessa forma. Isso quando o rosto era mostrado, que alguns desenhos nem mostravam o rosto, A pessoa era representada somente pelas pernas. Então, tudo isso são construções que fizeram parte da nossa socialização. Então, para nós, é muito natural não ver pessoas negras em determinados lugares. E nós não podemos querer que, para as nossas crianças, essa também seja a trajetória. A gente quer que elas se vejam representadas, que elas estejam representadas em todos os lugares, e aí sim elas vão poder disputar esse espaço de participação e de protagonismo de igual para igual. Pode passar? E aí a gente passa também por um momento de politização da estética. Então, usar o cabelo crespo natural, usar roupas que relembrem elementos da cultura africana, usar turbante, tudo isso faz parte da politização, porque é uma posição política você se assumir negro no Brasil, você assumir seus traços, as suas características. Porque junto com isso vem diversos enfrentamentos. Vêm os olhares, muitas vezes enviesados, mas também é uma forma de se colocar no mundo. E que para a criança também isso é muito bacana de acompanhar. Não sei se vocês conseguem observar isso nas escolas, como que mais crianças negras estão assumindo, utilizando seus cabelos naturais, crespos e soltos, o que não era visto, por exemplo, na nossa infância. Era sempre o cabelo preso, e se a criança soltasse o cabelo, às vezes recebia até bronca da professora. Tem um livro que eu recomendo muito, da Eliane Cavaleiro, que chama Do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar, Racismo, Preconceito e Discriminação na Educação Infantil, e que ela passa algum tempo em algumas escolas de educação infantil de São Paulo, e ela vai transcrevendo diversos diálogos entre as crianças ou da professora com a criança, e como que o preconceito e o racismo estão presentes dentro das instituições de educação infantil. E se você perguntar para qualquer educador ou educadora se ele é racista, ele vai dizer que não. Mas muitas vezes ele está reproduzindo esse racismo com a criança que está ali presente. Então, muitas vezes debochando do cabelo, ou dizendo que ela tem que prender o cabelo, que ela não pode soltar. Eu não vou mexer nisso. Quando você fala para a criança, eu não vou mexer nisso, se referindo ao cabelo dela, o que você está querendo dizer do cabelo dela? Que ele está inadequado, que ele é errado, e que autoestima que a criança vai desenvolver num contexto em que a professora dela se refere ao cabelo dela, que é um traço da sua identidade dessa maneira. Pode passar? E aqui eu fiz uma série de prints em 2018, na época que estava uma discussão em relação ao racismo algoritmo, que é como nós utilizamos as redes sociais, como nós utilizamos a internet, e o cruzamento das informações leva a esse tipo de resultados. Então, por exemplo, ao colocar na pesquisa mulher bonita, olhem as imagens que apareceram em destaque. E é uma imagem que foi pesquisada no Brasil, foi pesquisada em português. Representa a mulher brasileira? Nós não temos essa representação populacional.
A próxima imagem, por favor. Cabelo bonito. Ó, o que é um cabelo bonito? Sendo que a maior parte da população feminina no Brasil tem cabelo crespo ou cacheado. Próxima imagem. Quando coloca cabelo feio, olhem as imagens principais. Aí são os cabelos que representam o maior contingente, né, da população feminina no Brasil. E, pelos algoritmos, uma mulher com cabelo feio. Pode passar? Trança bonita. Curiosamente, são todas tranças feitas em cabelo de uma mulher branca. E aí, a próxima imagem, trança feia. A maior parte das imagens, tranças feitas em cabelo de mulheres negras. Então, a internet também não é um território neutro, porque ela é feita por pessoas, ela é programada por pessoas. E quem é que trabalha no Google, no Facebook, no Twitter? A gente sabe qual é o maior contingente dos funcionários que estão nessas empresas. Então, de certa forma, esse racismo ele acaba se estendendo também para as redes sociais, para os sites e os demais espaços na internet. Pode passar. E aí, quando a gente vai pensar da Escola de Educação Infantil, nós temos as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, mas temos também as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais. E quais serão, né, os grandes temas que nós precisamos discutir em relação a isso, pensando na educação infantil? A socialização, a convivência, o cuidado e a educação, que ele deve ser indissociável, o afeto, a relação com as famílias e a religiosidade. Então, a escola pública não é um espaço para doutrina religiosa, mas a religiosidade está presente porque as pessoas que estão naquele espaço, elas têm suas crenças, ou não crenças, que pela Constituição, sendo crença ou não crença, deve ser respeitada. Mas a gente sabe qual é a manifestação religiosa que está presente dentro das escolas e que é reproduzida e incentivada dentro das escolas, valorizada dentro das escolas. Não são as crenças ou religiões que estão ligadas a matrizes africanas ou afro-brasileiras. E muitas vezes famílias que professam essa crença, elas são discriminadas no espaço escolar ou escondem essa crença, pedem para a criança não falar, não colocam lá nas fichas de caracterização, de matrícula, com medo de sofrer algum tipo de discriminação. Então, muitas vezes, nós não temos uma leitura real da cultura das nossas famílias por conta desse medo, desse receio que é real. Né? Tem várias histórias, vários fatos que aconteceram dentro de escolas públicas relacionados a preconceito que as crianças de religiões de matriz africana sofreram dentro do espaço escolar. Sofreram de outros colegas ou mesmo de educadores e educadoras. E muitas vezes nada acontece. E aí, quando a gente vai falar também do afeto, eu quero destacar novamente a Eliane Cavaleiro, que nessa pesquisa, que é de 98 e foi publicada como livro em 2000, ela vai falar muito sobre como a criança negra e o bebê negro eles são menos acarinhados dentro das escolas. E olha como isso é grave. Quando a gente fala de educação infantil, a gente fala muito de afetividade, a gente fala muito desse contato, né, desse vínculo que se forma do bebê e da criança com o adulto, mas como que se forma um vínculo com um adulto que deve ser da sua confiança, se esse adulto repele a sua presença, a sua aparência, a sua identidade. Se esse adulto não toca esse bebê, essa criança. Tá? E, infelizmente, tem pesquisas que vão mostrar que os bebês e as crianças negras são menos tocados, menos acalentados do que os bebês e crianças brancos. Tá? Isso é muito grave. E se a gente não faz uma reflexão sobre esse racismo, a gente reproduz com naturalidade. Ninguém faz uma diferenciação entre as crianças por vontade própria, mas o racismo está em nós, isso é preciso admitir. E se a gente não problematiza, a gente vai reproduzir. Tá? E ali falando sobre a socialização, sobre a convivência, traz muito essa discussão que a Ana Carol trouxe para nós, e pensar na relação entre seus pares. Porque muitas vezes a criança,
e o bebê negro, eles vão ter contato com o diferente. Aliás, a criança em geral, ela está no seio familiar, e muitas vezes o contato que ela vai ter com pessoas diferentes, de culturas diferentes, pela primeira vez vai ser dentro da escola. Porque, por muitas vezes, dentro da família, ela vai encontrar pessoas que se parecem com ela, que têm uma cultura parecida com a dela, valores e hábitos parecidos com o dela. Na escola, principalmente na escola pública, ela vai ter o contato com o diferente. E é nessa troca com o diferente que a aprendizagem vai acontecer, que o desenvolvimento vai acontecer. Porém, alguns bebês e algumas crianças estarão nesse espaço sendo os diferentes de forma negativa, sendo aqueles que não vão se reconhecer, não vão se identificar, não vão receber carinho, não vão receber afeto, não vão conseguir desenvolver uma autoimagem positiva de si. Então, a gente precisa se preocupar com que educação infantil que a gente oferece, quais são os valores que estão presentes na nossa escola e que estão sendo socializados com as crianças e com as famílias que nós atendemos. Pode passar? Aí aqui, para falar bem rapidinho sobre para tentar fazer uma desconstrução em relação a alguns fatos sobre a África, porque muitas vezes a gente, ao ouvir falar de África, sempre se remete à guerra, à doença, à pobreza, à fome, à AIDS, sempre coisas negativas. Ou então, ao exótico, né? À floresta, animais selvagens, mas a gente não sabe quase nada sobre a população que vive ali. E nós temos laços muito fortes com vários países africanos, tanto culturais quanto de língua, mas o que a gente sabe? O que a gente sabe sobre os países africanos? Precisamos saber mais para que a gente possa levar esses conhecimentos também para dentro da escola. Tá? Mas aí o que eu quero destacar, né? O continente africano é o berço da humanidade, é o berço da civilização. Ao contrário do que nós aprendemos na escola, que era a Grécia, que era a Europa, né? O início da humanidade está ali no continente africano, das primeiras civilizações, das primeiras descobertas científicas, né? Das primeiras inovações científico-tecnológicas. Então, com esse fato, olha a gama de conhecimentos que muitas vezes nós negligenciamos em não levar para as escolas. Tá? Pode passar? E aqui, esse mapa só vai mostrar um pouquinho que a humanidade surge no continente africano e, a partir, né, com o passar do tempo, vai migrando para outros continentes. E é essa migração para demais continentes que vai provocando mudanças biológicas que vão produzir outros fenótipos. Porque, de início, a humanidade ela vai ser negra. Pele preta, cabelo crespo. E como que as modificações vão acontecendo, né? Elas vão se dando por conta de adaptações desses indivíduos a cada ambiente. Então, isso é importante demarcar, porque muitas vezes no Brasil se fala das características das pessoas negras como características negativas. Como poderiam ser negativas se elas são produções somente para... Aliás, quem é diferente, né, do fenótipo africano é fruto de uma adaptação biológica a um determinado ambiente. Não é uma evolução. Então, assim, não existe ser melhor ou pior por conta da cor da pele, da textura do cabelo, do tipo de nariz, enfim. Então, isso é bem importante da gente saber. Tá? Pode passar? E aí, aqui só para entender um pouquinho. Aquela mancha rosa, vermelha, aí onde a gente vê a concentração do continente africano, onde se tem mais incidência dos raios ultravioleta, que são esses raios ultravioleta que produziu determinadas características. Por exemplo, o cabelo crespo, a pele escura, como proteção aos raios ultravioleta. Né? Então, maior quantidade de melanina, que vai dar a maior pigmentação. Então, toda característica diferente disso se deu em ambientes em que não era necessário essa proteção, né? Ou que era necessário menor proteção pela menor incidência dos raios ultravioleta. Não tem nada a ver com uma evolução da humanidade. Tá? Pode passar? Aqui também. Pode passar também? Que ali é só para ilustrar o ponto de partida da humanidade ali do continente africano para os demais continentes. E aí o que é importante também da gente entender como que a infância negra tem sido retratada nas pesquisas. Porque nós estamos ali no chão da escola,
muitos de nós também estão na academia produzindo conhecimento, e é importante a gente fazer essa troca entre o que é produzido na universidade e o que é produzido dentro da escola, porque senão a gente não consegue avançar, né? Teoria e prática sempre caminhando juntas. E o que na verdade, alguns dados aqui eu tirei da pesquisa da Fabiana de Oliveira, que é uma pesquisadora brasileira que ela se dedicou a pesquisar os bebês negros, especificamente. Então, ela vai dizer que, ao longo da nossa história acadêmica, né, até o início dos anos 2000, nós praticamente não vamos ter pesquisas pensando sobre a infância, sobre a primeiríssima infância, né, sobre as crianças ali de 0 a 3 anos. Aí ela vai situar algumas pesquisas mais importantes para a gente ter esses elementos, né, e saber como que esse pensamento foi se desenvolvendo. Então, ela destaca a pesquisa que eu comentei, da Eliane Cavaleiro, que ela fez a pesquisa com crianças de 4 a 6 anos, e ela vai ter como conclusão de que a criança branca, ela vai desenvolvendo um sentimento de superioridade em relação às crianças negras, pela forma como ela é socializada dentro da escola. E as crianças negras, elas são socializadas desde a educação infantil para o silêncio e para a submissão, porque ela se depara com um espaço que não a enxerga, que não a reconhece e que não a valoriza. Aí ela vai destacar uma pesquisa estadunidense de 67, com crianças negras e brancas de 3 anos de idade em Austin, Texas. E aí vai perceber que, com essa idade, a criança começa já a perceber a diferença racial. Porque a gente repete muito, mas a criança não tem preconceito. Não, a criança ela não vai ser racista, mas ela reproduz. E ela começa a perceber as diferenças raciais, e dependendo do contexto em que ela é socializada, como essas diferenças são vistas, ela vai reproduzir essas diferenças. Então, por exemplo, nos Estados Unidos dos anos 60, que havia segregação racial por lei, ou pensando no Brasil, né, em todos os momentos da nossa história, a criança branca vai observar o quê? Que a diferença racial, ela representa um privilégio para quem é branco e um desprivilégio para quem é negro. E a gente vai ter aí uma distorção. Elas aprendendo que elas são superiores a quem é negro e a criança negra aprendendo que é inferior. Aí Godoy, em 96, vai falar sobre as crianças negras e como elas vão assimilando, principalmente no espaço da escola, que as suas características elas são negativas. Tá? Aí a gente vai ter Souza, em 2002, que as crianças negras começam a demonstrar, ainda na primeira infância, o desejo de serem brancas, porque elas começam a observar as diferenças de tratamento. E que a princesa sempre é branca, o super-herói é sempre branco. Como ela não se identifica com nada que está presente ali, do que é apresentado a ela, ela quer ser outra pessoa, ela quer ser diferente. Afonso, em 95, vai denunciar casos de discriminação observados em educadoras, né? E isso não é só em 95, mas a gente observa isso em todos os momentos, por falta de discussão e problematização das questões étnico-raciais. E aqui, aos 4 anos de idade, as nossas crianças já passaram por processos de subjetivação que as fazem compreender que as diferenças raciais, elas representam algo, né? E que elas não são só diferenças de aparência, mas que elas denotam lugares sociais diferentes para brancos e negros. Pode passar? Aí aqui tem um material que eu não vou detalhar, mas a gente vai discutindo depois, aí depois vocês vão também trazendo as contribuições, mas para a gente pensar na escola, o que a escola pode fazer a partir disso tudo? Que é importante a gente ter um panorama do problema, mas também pensar se existe solução, e existe. Né? Então, a partir da Lei 10.639, de 2003, que aí foi alterada em 2008, incluindo a história e cultura indígena, nós temos o respaldo para desenvolver um trabalho de educação antirracista, né, que promova as discussões sobre a diversidade dentro da escola. Então, a gente precisa pensar em garantia da vida e de direitos. Aí parece muito radical falar sobre garantia da vida e direitos, quando a gente está falando de bebês e crianças pequenas. Mas crianças negras, bebês e crianças negros são
alvo, né, de algumas, como posso dizer, de alguns problemas sociais muito sérios. Quando a gente vê algumas tragédias que acontecem, desmoronamentos, enchentes, qual é a maioria da população que está presente nesses lugares, que mora em área de risco? Qual é o contingente da população que é maioria nos hospitais públicos, que muitas vezes são lotados e que muitas vezes a gente vê pessoas que têm atendimento negado, que não conseguem ter um pré-natal adequado e que a criança vai desenvolver uma série de questões de saúde por falta de acompanhamento precoce. E essas realidades, elas estão mais presentes nos bairros em que o contingente populacional negro é maior. Quando a gente fala de violência obstétrica, quem é o maior alvo da violência obstétrica nos hospitais? A mulher negra. Quem é a maior vítima de morte materna a partir dos partos? A mulher negra. Qual é o contingente que é a maioria quando a gente fala de mortalidade infantil? O bebê e a criança negros. Então, a gente precisa sim falar de garantia de vida e de direitos, porque são pessoas, são indivíduos que estão sendo negligenciados desde o ventre. Então, isso é muito preocupante. É você pensar que a cor de uma pessoa vai definir se ela vai ter um bom pré-natal, se ela vai ter um bom parto, se ela vai vir à vida com dignidade, se ela vai ter os seus direitos assistidos ao longo da sua vida. E a partir disso, que mundo que nós queremos construir? A gente quer continuar reproduzindo essa realidade que eu trouxe, ou a gente quer fazer diferente? E se a gente quer fazer diferente, por onde que a gente começa? Eu entendo que a gente começa pelo começo, que a gente começa pela educação infantil. Porque a escola tem uma responsabilidade enorme diante disso. A escola não pode se eximir, não é a única que tem a responsabilidade no combate ao racismo, mas também tem o seu papel. Então, o nosso papel aqui é grande nesse sentido. Pode passar? Aí a gente fala da função da educação infantil, que é uma das funções, construção da identidade. E aí, dentro desse cenário que eu trouxe aqui, como construir uma identidade positiva, uma autoimagem positiva de si numa sociedade racista? Como podemos fazer que essa construção seja diferente para os bebês e as crianças negras? E aí tem uma série de situações que nós podemos implementar nas nossas práticas para que isso seja possível. Pode passar? E ali fala também, de nós adultos reconhecermos a criança como sujeito que produz cultura também. Ela não é somente um indivíduo que vai reproduzir cultura, mas ela vai construir e reconstruir essa cultura na interação, com seus pares e com outros indivíduos. E aí a gente fala do espaço, como o espaço também é fundamental na educação infantil, como o espaço também atua como educador na educação infantil. Então, que espaço é esse que eu vou apresentar para a criança? Então, todo o material que eu levo para a escola, eu preciso pensar para quem que é esse material. Esse material, ele representa a realidade das crianças que eu atendo? Esse material representa a diversidade de crianças que nós temos no país? Porque senão a gente vai pensar, na minha escola não tem criança indígena, então eu não preciso trazer histórias indígenas ou nada do repertório da cultura indígena. Não, é errado. Eu preciso pensar nas crianças que estão ali, elas precisam se ver representadas, mas elas também precisam saber que existem pessoas diferentes dela. Elas não são o centro. E aí essas imagens precisam estar presentes. E aí uma dica, a gente apresenta muita imagem de pessoas indígenas na forma de desenho para as crianças. Isso eu percebi trabalhando com crianças no ciclo final, na etapa de 5 anos, quando as crianças começaram a trazer para a roda algumas falas que davam a entender que os indígenas eram personagens, que eles não existiam de verdade. E aí eu pensei, que tipo de imagem que eu estou levando para a sala? Só as imagens de livros. Então, como são desenhos, o que eles estavam pensando? Não tem indígena de verdade, é só nas histórias. Eles são um personagem imaginário. E aí a importância também de levar fotos reais de indígenas, de diferentes etnias, diferentes culturas, em situações reais do seu cotidiano para dentro da escola. Que eles estão presentes. E nós temos no ABC também
uma população indígena em contexto urbano, que muitas vezes também não se identifica na escola, não se assume na escola, com esse receio também do preconceito, da discriminação. Tá? Então, nós podemos também estar com crianças indígenas, bebês indígenas dentro das nossas escolas. Aí, pode passar. E aí, as possibilidades práticas, eu só vou destacar, depois eu vou passar os slides para a gente poder dialogar. Dentro da educação infantil, eu considero como estratégias que a gente pode utilizar a literatura infanto-juvenil, sempre pensando em levar também autores e autoras negros, porque por muito tempo o negro ele só foi personagem, ele só foi ali objeto da criação de alguém. Então é importante levar o negro como autor também, como sujeito. Então levar livros que foram escritos por pessoas negras para que a gente possa ter o seu argumento, o seu ponto de vista, tá? Com imagens, com boas imagens, com boas ilustrações. Tá? A qualidade do livro a gente precisa pensar também, qual é a qualidade da ilustração e do material que eu apresento. Pensar também na arte, apresentar artistas africanos, afro-brasileiros, indígenas, porque a gente muitas vezes apresenta sempre os mesmos artistas. Vai trabalhar com figura geométrica e vai, vamos trabalhar com o Volpe, com Saciloto, que é do ABC, né, de Santo André. Mas a gente tem outros autores que a gente também pode evidenciar, que são artistas afro-brasileiros, para também apresentar esses elementos que a gente costuma levar para salas de educação infantil. O audiovisual, levar filmes, documentários, para que eles possam ver essas pessoas também, não só nas imagens de livros, mas também em movimento, né, com diferentes narrativas. Jogos e brincadeiras, então levar jogos e brincadeiras africanos, afro-brasileiros, indígenas. A música, né? A música tem um lugar central nas salas de educação infantil, então trazer esse repertório da música africana, da música afro-brasileira, da música indígena também para as escolas. As danças, que tem uma infinidade pelo Brasil afora, e também a capoeira. Aí tem, nesse material aqui, algumas possibilidades práticas, que aí depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso. E aí também vou querer ouvir vocês, as impressões que vocês têm, as experiências, os desafios que vocês têm enfrentado, as dúvidas que podem ter surgido com essa apresentação. Tá? Mas por hora, obrigada pela atenção. Tá? Então, vamos lá. Agora é o momento, como a Regina disse, de ouvir vocês. Quem foi escrevendo sobre dúvidas ou quer fazer algum comentário, contar algo que aconteceu na escola, a Regina trouxe muitos subsídios para que vocês realmente parem, pensem, reflitam como que está esse cotidiano lá na Escola da Educação Infantil. A Carol trouxe exemplos do que aconteceu com ela, na vida dela. Então, agora é nosso momento, a nossa rede, conversar sobre isso. E aí, eu queria, enquanto vocês vão escrevendo, ou vão... As meninas, né? Então, a Cris Aguiar está do lado de lá. Quem mais que está com as meninas aí embaixo? Para poder recolher. Então, quem tiver a dúvida, levanta aqui que a Cris vai buscar. Não sei se a Rosana está lá embaixo também. Aqui tem uma dúvida aqui. Tá. Então, só enquanto elas vão recolhendo essas dúvidas, fazendo esse paralelo, né? O nosso tema é o protagonismo dentro do cotidiano. E a Regina trouxe algo importante que a gente já discutiu em outras formações, quando Maiara e eu conversávamos com vocês sempre online, né? Que a gente fazia as formações pelas lives. A gente trazia para vocês o que é fundamental num currículo da educação infantil. Então, a gente sempre trazia, né? O currículo da educação infantil, ele é formado pelo brincar, pelas relações, pela afetividade e pelo cotidiano. Mas como está acontecendo esse cotidiano? Como está acontecendo esse brincar respeitando essa diversidade? Se eu não tenho bonecas negras, se eu não tenho elementos da cultura africana dentro da escola, como que essa criança vai continuar se enxergando e criando essa
esse protagonismo de quem eu sou real, né? A Carol falou para mim, nossa, o cantinho da brincadeira do cabeleireiro não tem o pente para o cabelo crespo, né? Não tem um pote de creme para ajudar. Então as perguntas estão chegando aqui, só para a gente concluir. A nossa rede, então, já está acontecendo o programa de Diadema de Dandara-Piatã. A gente vem tentando garantir com esse programa como que eu digo, Rê? Me ajuda essa isso, a inserção dentro da escola, né, garantindo que essa lei seja realmente cumprida, né, a lei 10.639, porque a gente está enviando os livros, e esses livros, gente, é um acervo de livro belíssimo, que ele precisa estar no cotidiano, no dia a dia. É para a criança poder escolher o livro no momento, a gente falando de escolha, para que a criança possa escolher entre os livros, o livro onde tem a representatividade dela, o livro que tem a personagem negra. Não é para ele ficar guardado dentro do baú do programa e só quando o professor designado vem, só no momento da aula do programa Dandara-Piatã eu pego o baú e trago para as crianças. Esses livros, eles precisam estar no dia a dia das crianças. Os tecidos precisam que as crianças manipulem, explorem, vivenciem esses tecidos, as músicas. Então, esse material vocês já têm nas escolas, eles já estão lá. Bom, vamos lá. A pergunta que eu recebi é a seguinte. Como envolver a participação das crianças no período de adaptação? Eu posso começar. Bom, acho que a gente precisa pensar... Bom, primeiro que eu não gosto da palavra adaptação, acho que é uma palavra acolhimento é melhor. Né? Porque quando a gente pensa em adaptação, a gente pensa em toda uma modificação que a gente tem que fazer para estar naquele espaço. Então, também a gente está falando sobre a gente deixar de ser quem a gente é e o quanto os espaços da escola precisam acolher a gente como a gente é e como a gente está no momento. Como é que a gente pode envolver? Eu acho que o primeiro passo é a gente ter adultos muito sensíveis e disponíveis para escutar as necessidades das crianças, né? Para além da gente querer que elas se adaptem ao que vai acontecer, a uma rotina que vai ser cheia de horários e regras e com um monte de espaços e materiais e adultos que elas nunca viram e que vão começar a fazer parte da vida delas, né? Acho que é importante a gente entender que isso é uma situação inédita para a criança. Como é que a gente se sente nesse lugar? Eu sempre penso assim, sabe quando você vai naquela festa que está lotada e você está sozinha? Como é que você vai se enturmar? Eu sempre penso em mim nessa situação. Eu sou péssima para me enturmar, né? Então, se tem alguém que vai lá e vai fazer uma mediação, se tem alguém que vai lá... Como é que você vai chegar e vai, né, começar a trocar um olhar? Que você vai procurar aquilo que você já tem alguma confiança, que você já tem alguma relação, né? Que você busca algo que você já se identifica. Então, é importante a gente pensar, acho que se colocar no lugar, né? De chegar num lugar estranho, em que você não conhece ninguém, que você não conhece o espaço. A gente desenvolver essa empatia para a gente também pensar num melhor acolhimento para as crianças. Então, eu acredito muito nisso. E a participação das crianças vai estar efetivamente nessa... Como é que a gente está acolhendo essas necessidades nesse momento. Como é que a gente enxerga essas necessidades, né? Bom, eu acho que essa daqui é de novo para você, Carol. Olha lá. Hoje, muitos pais ainda acham que a escola ou a creche
são tradicionais. E que as crianças devem brincar somente com brinquedos. E aí, quando a gente pensa no brinquedo, então, aqui nesse caso, deve ser o brinquedo estruturado, né? O carrinho, a boneca, a panelinha, né? Reclamam quando utilizamos os espaços naturais e seus filhos vão com a roupa suja para casa. Como trabalhar isso? É da Juliane. Eu tenho 1 hora para responder essa pergunta. Bom, para mim tem uma coisa que é muito importante e que a gente aprendeu muito sobre isso durante a pandemia, que é a comunicação com a família. E eu acho que isso a gente não pode perder. Antes da gente pensar, os pais vão reclamar, as mães vão reclamar, eles vão reclamar por quê? Então, se a gente não sabe, se a gente não compartilha com as famílias o que acontece na escola, se a gente não compartilha o que a gente faz, se a gente não compartilha o nosso propósito, a gente não vai conseguir que eles entendam. Por quê? A referência que eu tenho de escola, que os pais, as mães têm de escola, são a escola que eles viveram. E não aquela escola que a gente está aqui num exercício intenso de transformar e de provocar que as crianças vão mais nos espaços abertos, usem mais os espaços externos, brinquem com elementos naturais. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa mostrar o quanto isso é importante. Se a gente não mostra o quanto isso é importante, vai ter reclamação, porque tem uma expectativa. Então, a comunicação que a gente vai ter com a família é fundamental. E eu aprendi isso na prática, né? Porque de não compartilhar, eu recebia reclamações. E quando eu comecei a compartilhar lá na minha sala, a mostrar o que eu estava fazendo... Teve uma vez, vou contar um caos. Uma vez eu fiz um painel... Eu sempre me questionei muito... Deixa eu levantar que eu não dou conta de responder sentada. Eu preciso me mexer. Eu sempre me questionei, quando a gente tem aqueles painéis na escola, que muitas vezes a gente coloca a atividade das crianças, a gente coloca lá, atividade, materiais, folha, sulfite, canetinha, tinta, tesoura. Se eu olho para a atividade em si, eu sei, dá para saber que foi usado uma folha sulfite, dá para saber que foi usado uma canetinha, dá para saber que foi usado um giz de cera. A gente fala pouco sobre os processos, a gente compartilha pouco sobre a vida do que aconteceu, né? E a gente sempre ocupa os painéis, não vou falar sempre, mas vou falar com recorrência, a gente ocupa os painéis com as mesmas coisas. Então, troca uma folhinha de uma produção final de um percurso. A gente não compartilha um percurso. A gente não coloca a visão. Eu sempre brinco que a gente faz aquele painel lindo com as imagens, lá, as produções das crianças, daí a gente vai lá no Google, no Pensador, busca lá a frase do Rubem Alves, e a gente coloca lá no painel, principalmente aquela escola não são gaiolas, vocês sabem, né, qual que é? Todo mundo sabe. Todo mundo já colocou essa frase lá num painel. E assim, pra gente é super importante essa frase, porque Rubem Alves foi um super educador que provocou várias reflexões. Mas para a família, quem é Rubem Alves? Né? Ninguém tem a obrigação de saber quem é Rubem Alves. E pra gente isso tem um significado, mas para a família não. Sabe o que é mais importante para a família? Mais importante para a família é a professora estar lá colocando as suas próprias palavras, contando o que aconteceu, porque ele conhece a professora e isso mostra o quanto eu estava presente, né, nesse momento, observando e interpretando o que as crianças estavam fazendo e vendo aquele currículo vivo acontecer. Então é fundamental que quando a gente comece a pensar em todas tudo que a gente tem na escola, todos os espaços, como é que a gente está comunicando a nossa proposta? Como é que a gente está comunicando o nosso currículo? Como é que a gente está comunicando as aprendizagens? E aí teve uma vez que eu estava acompanhando um super processo das crianças de brincar de comidinha.
E aí comecei a investir nisso, então tinha dia que a gente levava panelas grandes, panelas pequenas, alguns elementos da natureza, tinha dia que a gente colocava água, tinha dia que não colocava água, enfim, um super percurso de investigação, e eu estava junto com as crianças investigando o que estava acontecendo ali, e aí eu fiz um painel sobre o brincar de comidinha. E aí o que eu escrevi? Eu escrevi o que eu observava das aprendizagens das crianças nesses momentos. O que a criança estava testando enquanto ela colocava mais água ou menos água na areia? O que ela estava aprendendo enquanto ela estava enfeitando o bolinho? O que ela está aprendendo? Porque a gente que está ali na escola para apoiar o desenvolvimento da criança, a gente tem que saber o que a criança está aprendendo. Ela está ali brincando e o dever dela ali é brincar e ponto. Quem tem que saber como ela está se desenvolvendo, o que ela está aprendendo ali sou eu. Né? Então, quando eu fiz esse painel e compartilhei com as famílias, olha o que elas estão aprendendo quando brincar de comidinha, até mudou a hora que as famílias vinham buscar, por exemplo, e perguntavam assim, e aí, o que fez hoje? Aí falava, brincou de comidinha. Antes falava assim, brincou de comidinha. Depois desse painel começou a fazer assim, brincou de comidinha. Né? Porque ganha um outro valor. Então, como é que a gente consegue comunicar a proposta da escola, o que as crianças estão vivendo para as famílias? Né? Porque só vai ter reclamação se a família não está inteirada do que é a proposta da escola. Então, se a gente comunica, está tudo certo. Tem algumas aqui que eu fui mostrando para a Regina, para ela já ir preparando organizando o pensamento. Então, assim, como tratar a religiosidade, tendo em vista que a escola é laica? Porque você comentou sobre as crianças terem, né, e trazerem a sua religião, porque elas são, né? E aí, tem uma outra aqui sobre religiosidade também. Importante mobilizar as famílias e professores com mais formações voltadas à educação étnico-racial. Muitos professores sentem essa insegurança inicialmente sobre religião. Então, sempre a gente traz, né, essas questões. Nós vamos falar de pessoas afros, pessoas negras e religião, né? Como que a gente faz isso, Rê? Então, quando a gente fala de religiosidade, é diferente de religião. Então, a religião em si, enquanto doutrina, ela não precisa estar presente dentro da escola, principalmente dentro da escola pública, que deve ser laica, que isso tem sido sempre subvertido. Né? A cultura... a nossa escola, né, as primeiras escolas brasileiras, elas foram criadas por jesuítas. Por muito tempo, os religiosos tiveram grande influência na educação, mas a gente precisa pensar hoje, a educação pública, ela deve ser laica. Né? E com isso, as pessoas não precisam deixar de ter a sua religião quando elas estão dentro da escola. Então, quando eu falo de religiosidade, eu estou falando de entender que as pessoas têm uma espiritualidade, elas têm diferentes formas de relacionar com a espiritualidade, que isso precisa ser garantido dentro da escola, dela expressar. Então, o que aconteceu muito, de criança ir para a escola, depois de uma iniciação no candomblé, com a cabeça raspada, e ela sofrer discriminação. Né? E é importante conversar sobre isso. De repente, chamou muita atenção, as crianças estão comentando. Por que não pedir para essa criança explicar por que ela raspou a cabeça, por que isso é importante na religião que ela professa? Nesse sentido, não de que nós vamos trazer alguma doutrina de religião X, Y, Z, mas que a religiosidade ela estará presente porque as pessoas, muitas vezes, elas têm as suas religiões. Ou então, por exemplo, a criança chega com um terço. Já tive várias crianças que iam para a escola com um terço no pescoço. Nunca ouvi ninguém pedir para essa criança retirar o terço. Mas criança que usa contas, né, que são usadas no candomblé ou na umbanda, ela já recebe aquele ar torto. A gente já ouvi muitas vezes professoras falando coisas. E esse daí você nem fala muito porque é macumbeiro.
E usando esse termo de forma pejorativa. Então, a criança pode sim expressar a religião dela dentro da escola. O que eu não tenho que fazer é principalmente trazer uma crença que já é hegemônica, por exemplo, como o catolicismo, o cristianismo. E a escola faz isso sempre, porque ela comemora as datas religiosas católicas. Elas fazem painel, tem escola que faz dramatização, que faz teatro, faz lembrancinha, dá presente relacionados ao tema. Mas não aceita uma criança que traz um símbolo que não é de uma religião que é hegemônica. Então, a gente não precisa trabalhar as religiões nesse sentido, mas pode ser que em uma turma de ensino fundamental, a religião vai aparecer como conteúdo para compreender enquanto fenômeno social, mas não a doutrina em si. Né? Quando a gente fala, vamos trabalhar a paz, mas só os valores. Né? A escola que eu trabalho, a gente está tendo essa discussão e está sendo bem difícil. Porque as pessoas entendem que, como a religião católica ela é da maioria da população, as crianças muitas vezes seguem, então que a gente tem que trazer esses símbolos para a escola, e não necessariamente, isso não é conteúdo escolar. Alguém leu sobre isso em algum livro didático, na BNCC, nas diretrizes, que a gente tem que ensinar a religião que é hegemônica? As crianças podem falar como elas acreditam, como elas comemoram determinadas datas, mas que isso não seja vedado a outras crenças que são discriminadas socialmente. Tá? Então, nesse sentido, eu acho que é bem tranquilo. A gente precisa ter informação, nós adultos, ter informação sobre as religiões para que a gente não discrimine. Porque a ignorância, ela dá espaço para o preconceito. Né? Quando eu não conheço, eu formo uma ideia pré-concebida e eu acabo discriminando. Mas não que eu vá levar isso enquanto conteúdo para a criança. Eu acho que você respondeu essa que eu ia dizer agora. Como lidar com a intolerância religiosa no ambiente escolar. Então, eu acho que é o que você falou. A nossa ignorância leva à intolerância, né? E pensar que as pessoas, as famílias da comunidade, elas têm diferentes crenças. E elas podem professar essas crenças, né? Isso falando sobre a escola que eu trabalho mesmo. Há alguns anos tinha uma família que frequentava o candomblé e às sextas-feiras a mãe ia buscar a criança de roupa branca, turbante na cabeça. Gente, incomodava demais os olhares que essa mulher recebia. E não era só de outras famílias, era também de educadores. Aí você pensa, as pessoas da escola também vão discriminar? Porque às vezes fala, não, eu respeito todo mundo, mas olha torto, a pessoa passa, você cochicha. Mas aí fala que respeita todas as religiões. Então a gente precisa do diálogo, né? E se há algo acontecendo dentro da escola, conversar nas reuniões pedagógicas, levar essa discussão para o conselho de escola, sempre tendo respaldo na nossa legislação, que ela é muito clara sobre isso, né? A escola é laica e todas as pessoas, independente da sua crença ou não crença, porque o que acontece também é que quem é ateu, muitas vezes também é discriminado. É visto como, nossa, se essa pessoa não tem religião, imagina. E não tem nada disso, né, gente? No fato da pessoa não ter religião não quer dizer que ela é do mal, que ela cultua nada relacionado ao maligno. Né? Pelo contrário, né? Muitas vezes o que a gente fala, né, do diabo, do demônio, nem está presente em todas as crenças. É o caso do candomblé, por exemplo, que as pessoas associam, isso é importante falar, associam Exu ao demônio, e no candomblé nem tem demônio, isso é do cristianismo. Então, a gente tem que tomar cuidado para não misturar as coisas, e isso sempre acontece quando a gente ignora, né, desconhece algum fato. Mas sempre dialogar é importante. Né? Bom, agora vamos aqui para a Ana Carol. Ana, eu juntei duas perguntas que aí a Ana vai responder junto, tá? Como nós garantimos a participação de crianças bem pequenas, e as crianças pequenas, com escolas que têm rotinas e horários tão rígidos? Por exemplo, o horário da refeição. E aí, a outra pergunta gostaria de exemplos de uma breve explanação de como inserir as crianças bem pequenas, as de 2 anos, no planejamento, no PPP e na montagem de nossas rotinas. Bom, acho que tem uma coisa que é importante da gente pensar, é a relação da criança com o tempo.
E esse é um assunto pelo qual eu tenho me debruçado nos últimos anos, de fato, a nossa relação com o tempo e o quanto a gente preservar a relação da criança com o seu tempo, em que ela nasceu, aquele tempo que não tem. Você tem 15 minutos para falar, você tem 15 minutos para lavar a mão, daqui 2 minutos você vai contar a história, daqui 2 minutos você tem que trocar de atividade, daqui a pouco a gente vai fazer isso. Como a gente consegue preservar essa relação com o tempo? Isso é a gente manter uma conexão com a natureza. Quando a gente nasce, a gente não tem um calendário e a gente não tem um relógio, um despertador apitando a cada hora que agora a gente tem que acordar, que agora a gente tem que fazer isso, que agora a gente tem que fazer aquilo. Porém, a gente está numa instituição de vida coletiva e que a gente precisa de alguns horários para a gente regulamentar, né? Para a gente conseguir que essa vida coletiva aconteça, para a gente conseguir organizar de fato essa estrutura de utilização dos espaços, de organização das refeições, né? E uma coisa que é muito importante se a gente está achando que os horários são muito rígidos, por que a gente não pode rever? Por que a gente não pode pensar em outras maneiras de fazer? Uma vez uma professora chegou para mim e falou, eu trabalhava no programa de inclusão, né? Então eu acompanhava as crianças na rotina, e aí uma professora falou para mim assim, não dá, eu preciso de uma professora para acompanhar essa criança, porque não consigo, eu tenho que fazer um monte de coisa com o grupo, e não dá para eu dar conta desse menino. Falei, tá, mas o que você precisa especificamente? Não, porque olha só, agora é hora de ir no banheiro, daqui a pouco é hora de fazer atividade, daqui a pouco é hora disso, daqui a pouco é hora daquilo. Eu preciso de uma professora que seja calma. Eu preciso de uma professora que vai parar e olhar para a criança e conversar com ela e escutar essa criança. E eu falei, não pode ser você, né? Porque esse é para ir. Se a gente chegou num ponto que a gente está olhando para a nossa rotina e ela está nesse lugar do tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, agora é hora disso, tá errado, né? A gente precisa ter os horários, a gente precisa. Mas como é que a gente consegue pensar nos fluxos de uma maneira mais leve, de fazer transições de uma maneira mais leve, né? De não é... Não falo mais. Vamos ver. Acabou meu tempo, cortaram minha voz. Esqueci o que eu estava falando. Para cortar as interrupções. Boa. A gente precisa olhar como é que a gente pensa essas interrupções, né? Então, por exemplo, se a gente está no parque... Uma vez eu presenciei essa cena. Às vezes a gente está no parque com as crianças e aí, assim, deu a hora de sair. A gente fala, acabou o horário, vamos! Né? E corta. Como é que a gente consegue dando sinais que o parque, a hora da gente estar do lado de fora está acabando, sem a gente fazer essa quebra brusca? Como é que a gente consegue fazer essa transição? E dando sinais, né? Um exemplo, por exemplo, que eu fazia com as minhas crianças do berçário, enquanto a gente estava do lado de fora, a gente estava naquela brincadeira. Quando faltavam uns 10 minutos para terminar a brincadeira, eu começava a andar pelo espaço organizando as coisas. Não chamava eles para organizar. O que eles não estavam brincando, eu ia organizando. E pelo fato deles me verem organizar o espaço, alguns começavam a me ajudar. Bebês, gente, 1 ano. Começavam a me ajudar. E os outros já começavam a perceber que a brincadeira ia chegar ao final e que eles precisavam ir terminando. Né? Então, a gente não precisa tudo ficar falando alto e gritando. Muitas vezes o nosso corpo pode ir sinalizando. A gente pode ir criando maneiras dessas transições serem mais fluidas.
Tem uma coisa muito importante também quando a gente pensa nessa relação com o tempo rígido, com as mudanças bruscas. E é uma coisa que a gente tem que refletir muito. E isso é muito importante. A gente tem alguns pesquisadores que já... Assim, vários livros que eu já li sobre essa relação com o tempo. Eles vão falando sobre essa quebra brusca, que essa coisa da gente ter o horário do daqui a pouco, deixa que a gente viva a experiência no presente. Então, uma vez eu estava acompanhando um grupo de crianças e tinha 2 meninos sentados num canto no parque. Eu falei, gente, vocês não vão brincar? Ele, não, daqui a pouco a gente tem que entrar para tomar sopa. Então, assim, ele deixa de brincar, deixa de aproveitar aquele momento, porque em algum momento a professora vai romper bruscamente aquela situação e eles vão ter que mudar de atividade. Né? Então, eu nem vou começar porque, vou ter que parar na melhor hora. Né? Então, como é que a gente vai olhando para isso? Bom, o que isso acontece? Né? Quando... eu vou tentar não me estender, mas aqui vai longe. Quando a gente entra numa experiência de verdade, quando a gente está imerso numa experiência, a gente está com todos os nossos sentidos envolvidos nela. Sabe quando a gente era pequeno e que se eu perguntar para vocês assim, quanto tempo você brincava na rua depois você chegava da escola? E aí, assim, a gente não vai ter noção, a gente não sabe se era 10 minutos, 20 minutos, se era 3 horas. A gente sabe que, assim, acabava quando? Acabava quando anoitecia, acabava quando a avó chamava, acabava quando estava com fome, acabava quando alguém se machucava, acabava quando um adulto ficava bravo, quando a bola caía no vizinho, enfim. Eram fatos externos que iam sinalizando a brincadeira acabar. A gente perdia essa noção do tempo porque a gente, de fato, estava inteiro na brincadeira. E a gente estava ali inteiro na experiência. Quando a gente tem essa interrupção brusca, e aí não só dos tempos, mas também quando a criança vai fazer alguma coisa e o adulto fala, não faz isso, sabe? Não faz isso, menino, não sobe aí, não pega aí. Quando ele também faz isso, né, a criança ela vai entendendo que ela não pode estar presente 100% na brincadeira, na experiência, porque alguém vai chamar ela. Ela vai fazer alguma coisa errada, ela não vai poder brincar naquilo lá. Né? Então, ela precisa olhar para os lados, manter visão e audição o tempo inteiro, porque alguém vai chamar ela. Olha para os adultos. Algum adulto já te olhou feio? Posso seguir? Vai seguindo. Mas o tempo inteiro está brincando, mas está com audição e visão para fora. Não está inteiro presente. E os pesquisadores estão comparando essa situação com uma situação de presa e predador. Né? Então, se a gente for pensar numa capivara lá, que quer nadar, bonitinha, tomar banho no seu rio lá, ela não pode ficar de boa na lagoa, né? Ela precisa ficar atenta, porque senão vem a onça e já era. Então, a gente vai entrar nessa mobilização de desatenção, né? De não estar presente 100%, mas isso também está atrelado com uma produção de hormônios que vai gerar transtornos de ansiedade, que vai gerar uma série de outras desorganizações no nosso corpo. Então, a gente precisa olhar para essa questão do tempo com muitas perguntas. Né? Eu acho que não tem uma resposta, mas a gente tem muitas perguntas. Se está muito rígido, o que a gente pode fazer? Dá para fazer de outro jeito. Isso eu vou falar para vocês. Dá para fazer de outro jeito. Como? Na minha rotina, por exemplo, eu tinha lá uma atividade a cada meia hora. Eu não dou conta de fazer isso, porque tem criança que precisa de mais do que meia hora, tem criança que precisa de menos. Então, eu pensava em toda uma organização para fazer propostas simultâneas, e aí, em vez de uma coisa para todo mundo a cada 30 minutos, eu fazia várias coisas para todo mundo em 2 horas, e todo mundo tinha essa questão da escolha, de se organizar.
né, de participar do que queria, no seu tempo, nos seus interesses. Então, isso também é, enfim, formas da gente ir pensando, formas da gente ir estruturando. Mas, assim, se está rígido, se está muito pesado e se não está apoiando o desenvolvimento das crianças, a gente precisa repensar. E está tudo bem a gente repensar. Está tudo bem a gente falar, ó, não está legal a forma como a gente está fazendo a refeição. Como é que a gente pode repensar? Né? E eu acho que essa é uma forma da gente também olhar para como é que as crianças bem pequenas vão participar de um planejamento. Elas vão dando sinais, né? A Jana comentou um pouco do que a Valéria falou de manhã com vocês. Então, elas vão dando sinais. Elas estão sinalizando se está muito apressado. Elas estão sinalizando se não está legal, né? Então, a gente vai tendo essa escuta e não vai ser tão direta. A gente precisa de um educador muito sensível aí com os bem pequenos, porque a gente precisa escutar nas entrelinhas, a gente vai precisar escutar gesto, a gente vai precisar escutar olhar, a gente vai precisar escutar movimento, né? Então, é importantíssimo a gente olhar para essa relação com o tempo, porque isso, com certeza, também é a gente preservar a natureza da criança. É isso. A gente tem muitas outras perguntas aqui, mas a gente está com o tempo esgotado. E eu vou agradecer demais a presença da Regina e a presença da Ana Carol, que estiveram com a gente hoje. Eu acho que foi assim, não tem explicação o quanto elas trouxeram de riquezas e de belezuras para a nossa tarde de hoje. Meninas, eu quero agradecer, muito obrigado pelo carinho, pela disponibilidade de vocês, e dizer que essas coisas... A gente vai pensar no tempo, vamos pensar no PPP participativo, vamos discutir isso na escola. Está muito rígido? Vamos levar para o HTPC e discutir, colocar no PPP. Esse é o momento.